Olá, Thiago falando. Esse vídeo é para compartilhar com você 10 livros que todo gestor deveria ler. São livros que eu tive a oportunidade de ter contato ao longo da minha trajetória profissional, ao longo do exercer da minha função, que de certa forma em algum momento me foi recomendado e eu gostaria de compartilhar isso porque é sempre uma dúvida que chega até mim. Ao final da palestra, ao final de aulas, o pessoal sempre pergunta: Thiago, eu quero aprofundar em conhecimentos gerenciais, eu quero me tornar um homem de negócios, eu quero me desenvolver nessa área. O que você recomenda? Enfim, separei 10 aqui. Não se trata de uma verdade absoluta, são livros que eu tive contato ao longo da minha trajetória e o objetivo desse vídeo é justamente criar um fórum de discussão. O que eu quero, se você gostar desse vídeo, é que você compartilhe aqui embaixo, deixe o seu comentário, comente, fale sobre algum outro livro que você acha interessante também. É um enorme desafio escolher 10 diante de centenas de ótimos autores que a gente tem visto por aí. A gente tem tido cada vez mais acesso a conteúdo, acesso a informação de qualidade, tem bons autores publicando boas obras o tempo todo. E escolher 10 não foi um desafio muito fácil, não. Bom, vamos lá, vamos começar pelo primeiro livro. O primeiro, Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro, por que é o primeiro? Porque para mim é o ponto de partida para a realização profissional. O que a gente tem que buscar na nossa trajetória, na nossa vida pessoal e profissional, é trabalhar com alguma coisa que esteja relacionada com o nosso talento. E esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, foi uma pesquisa que o Instituto Gallup fez com mais de 2 milhões de pessoas, mapeando as pessoas que têm os comportamentos e talentos das pessoas de sucesso. Qual tipo de talento a pessoa de sucesso tem, as pessoas de sucesso têm em comum. E é muito bacana as constatações que esse livro faz. O mais legal é que ao final do livro tem um código, né, tem um local para raspar e um código para que você vá na internet e faça um teste respondendo algumas perguntas e um teste que passa de certa forma ou que transmite um relatório sobre a sua personalidade. Isso é muito bacana. É o ponto de partida para a realização profissional e por isso eu coloquei esse livro aqui. Quando a gente acha e descobre o nosso talento e consegue trabalhar de fato com o que a gente gosta, a gente consegue desempenhar um serviço com muito mais qualidade e a chance de sucesso é muito maior. Então o que eu sempre recomendo e o ponto de partida para a realização profissional é descobrir os pontos fortes, por isso eu trouxe esse livro aqui como o primeiro da lista. Depois desse livro, eu trago aqui Simon Sinek, Como Motivar Pessoas e Equipes a Agir. O porquê. O poder do porquê. Esse Simon Sinek, ele tem uma palestra muito interessante no TED, que ele fala The Golden Circle, o círculo de ouro, né? Ele fala que as pessoas elas se motivam com o porquê que as coisas são feitas, o porquê do serviço que é prestado, o porquê do produto que é oferecido. E as empresas que conseguem colocar na sua essência o porquê elas fazem, as coisas acontecem com muito mais propósito e o engajamento de pessoas é diferenciado. Por isso que eu recomendei esse livro aqui também, porque eu acho ele muito importante, esse mindset. A gente adquirir a maneira de pensar mais intuitiva e mais coesa. Esse livro é a segunda recomendação. Terceiro livro, Jobs, o cara, quando se fala em inovação, em revolução, em desenvolver produtos inovadores e maneiras de atender consumidores de uma maneira muito diferenciada, a gente logo pensa no Jobs, pensa na Apple, e esse livro fala um pouco sobre como a cabeça desse cara funcionava. É muito interessante entender e ter a oportunidade de compreender os valores de grandes referências, de grandes sumidades como o Jobs foi. Quando a gente começa a compreender como esses caras pensavam, acaba trazendo para a gente uma série de insights que ajudam a gente a se desenvolver também. Então o terceiro livro, na área de gestão, fica com Jobs, a cabeça de Steve Jobs, as lições do líder da empresa mais revolucionária do mundo. Ele conta um pouco da história dele, eu acho que vale a pena. Depois, eu trouxe aqui um livro do Jim Collins, Como os Gigantes Caem. Eu acho muito... Por que eu coloquei esse livro? Principalmente porque eu acredito que o momento, o contexto econômico que a gente tem vivido tem feito muitos gigantes caírem. E esse livro traz várias reflexões sobre aonde as empresas erram.
aonde grandes empresas pecam e o que elas precisam de fazer, o que os empresários precisam de fazer para se antecipar a isso. Resumindo, de uma maneira geral, traz 5 lições aqui que fala sobre as empresas que acabam sendo negligentes em relação à melhoria de resultados, ou pecam pelo excesso de confiança no exercer das suas funções. Enfim, alguns cuidados que as empresas têm que tomar para que elas não caiam e se mantenham competitivas no mercado. Um trabalho do Jim Collins. Jim Collins é um best-seller aí, é um cara que tem contribuído muito com o ambiente de negócio, com as suas pesquisas, com seus estudos. Os livros dele são fundamentados em pesquisas muito bem embasadas, muito sólidas, e vale muito a pena como as empresas caem, como as gigantes caem. Quinto livro é um livro que me marcou bastante, Sonho Grande. Esse livro mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de gerir, a minha maneira de trabalhar. Conta a história do Jorge Paul Lemann, do Marcelo Telles e do Beto Sucupira, os caras que de fato mudaram a maneira de gerir negócios. Eles revolucionaram diversos negócios. Na minha concepção, são empresários referências justamente pelo que eles conseguem fazer com poder de gestão. Eles têm valores muito sólidos, uma política muito clara de trabalho, um investimento forte em meritocracia, um desenvolvimento forte de jovens talentos. Esse livro traz vários insights sobre como sonhar grande, como pensar grande e o que se precisa para poder alcançar os seus objetivos e, enfim, se tornar um gestor melhor. A história deles é sensacional. Compraram diversas empresas, hoje eles se dedicam a comprar negócios, desenvolver negócios. Muitas vezes eles compram negócios que não estão com uma performance muito boa e conseguem, através de técnicas de gestão, mudar o patamar de performance das empresas e com isso fazer um negócio muito mais lucrativo, enfim. É muito interessante a história dos caras e mudou muito a minha maneira de pensar como um empresário a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer o Sonho Grande e a história dessas pessoas. Dando continuidade, a estratégia do Oceano Azul. Agora a gente passa para 5 livros seguintes que já saem um pouco mais da visão de liderança e passam para a visão um pouco mais técnica de gestão. Para começar a falar de uma boa visão de gestão, a gente tem que começar a falar de estratégia, né? É o ponto de partida de uma boa gestão. Definir bem suas diretrizes, seu mercado, entender como as coisas funcionam. E para isso, a estratégia do Oceano Azul é um best-seller. Para mim, é o melhor livro de estratégia do mercado, que justamente ensina como criar mercado e tornar sua concorrência irrelevante. Entender direitinho quais são os fatores que diferenciam você da sua concorrência, qual o diferencial competitivo e como navegar por um oceano azul. Esse livro, inclusive, foi relançado tem pouco tempo. Essa versão aqui é a versão antiga dele e vale a pena estudar, vale a pena ler, porque realmente abre a cabeça quando se fala em estratégia empresarial. Depois, o 7º livro, ele trata do McKinsey Way, o jeito McKinsey de ser. McKinsey é uma das consultorias mais renomadas do mundo e eles têm um modelo de trabalho, um modelo de gestão, um modelo de execução, de agregação de valor para o cliente muito interessante. Então, para quem quer se tornar um bom gestor, entender como a maior e melhor consultoria do mundo trabalha é muito interessante. Então, o jeito McKinsey de ser, aprendendo e utilizando as técnicas e estratégias dos melhores consultores do mundo. É um livro bem interessante. Para a gente, na nossa área de consultoria, é pré-requisito, todo consultor que entra na nossa empresa, para ministrar consultoria, lê esse livro, porque justamente são valores e princípios de uma empresa que é referência no assunto. Então, McKinsey Way, o jeito McKinsey de ser, é um outro livro que eu recomendo bastante. O 7º livro, também resgatando o Jim Collins, o livro mais recente dele, Empresas Feitas para Vencer. Ele explica por que algumas empresas alcançam excelência e outras não. Mais uma vez, com base em princípios muito sólidos, com base numa pesquisa muito clara, esse livro é um best-seller e é essencial para todo gestor que quer alcançar a excelência dentro da sua empresa. O 9º livro, e esse é muito especial, é o gerenciamento da rotina. Não se pode pensar em ter um processo excelente, em crescer uma empresa, sem ter padrões sólidos que a sustentem.
e padrões são estabelecidos através de uma boa rotina. Esse livro em especial tem um carinho enorme, é autografado pelo nosso mestre Vicente Falcone, numa oportunidade de ter contato com ele que eu tive pela Endeavor, num evento que a gente participou, e ele autografou para mim, então para mim eu tenho um carinho muito especial por ele, e eu estou recomendando não apenas por isso, mas porque a rotina é onde as empresas falham, onde as empresas pecam e é onde a gente tem muitas oportunidades de ganho. É fundamental estabelecer padrões, estabelecer rotina e ter uma disciplina clara de segmento dessa rotina, porque é a rotina, é o gerenciamento da rotina que vai fazer com que a gente consiga estabilizar o nosso processo e alcançar outros patamares com sustentabilidade, com previsibilidade. Por isso, o Gerenciamento da Rotina é um livro que eu recomendo para todos os gestores. E por fim, também nessa mesma linha do Vicente Falcone, gerenciamento pelas diretrizes. Um gestor tem que saber definir meta, tem que saber entender as diretrizes da organização, tem que saber desdobrar as metas da organização nos mais diversos níveis, fazendo com que todo colaborador, todo funcionário, ele compreenda a sua função no processo, compreenda qual que é a importância do seu trabalho. Gerenciamento pelas diretrizes é uma maneira da gente entender quais são as necessidades dos acionistas, quais são os interesses dos acionistas, desdobrar esses interesses em diretrizes e fazer com que toda a empresa ela possa ser gerenciada por meio das diretrizes dos acionistas, fazendo com que a rotina, os padrões e toda a gestão, ela suporte os interesses e as diretrizes dos acionistas. Esse livro é um best-seller por isso, né? Ele é uma referência para quem trabalha com gestão, justamente porque as empresas que aplicam gestão aplicam metas e uma boa gestão passa necessariamente pelo alcance das metas e dos interesses dos acionistas. Enfim, esses são os 10 livros que eu separei. Como eu comentei na abertura desse vídeo, o objetivo aqui é começar um fórum de discussão, não pretendo ter a verdade absoluta, até porque seria impossível isso, eu não li todos os livros que estão no mercado, são livros que eu tive contato ao longo da minha trajetória, então de certa forma fizeram a importância para mim, mas como eu comentei, tem centenas, dezenas de outros ótimos livros e bons autores. E agora eu troco a bola contigo. Eu quero que você deixe seu comentário aqui, na sua percepção, qual livro faltou? Qual que é a sua opinião a respeito? O que você recomenda para complementar essa lista? Vamos fazer desse momento um momento de discussão, de troca de informação, para que toda a comunidade, todos os participantes, todos os interessados em aprimorar as técnicas de gestão possam contribuir e aprender e aprimorar cada vez mais. Um abraço e até mais!